Nessa tabela, você pode perceber o valor da constante de Henry para o gás hidrogênio, o gás nitrogênio, o gás oxigênio, o monóxido de carbono e o dióxido de carbono em 4 diferentes líquidos a 25 graus Celsius. Um ponto importante para chamar atenção neste momento é que muitos desses valores nós utilizaremos para o projeto de equipamentos que tenham o envolvimento de gases na indústria. E perceba que a maioria das tabelas considera temperaturas de 25 graus Celsius. Mas nós sabemos que este valor de 25 graus Celsius pode não ser fixado na indústria. Por isso, neste momento, nós precisamos entender como corrigir os valores de constante de Henry para diferentes temperaturas e diferentes pressões. Então, para fazermos isso, nós vamos usar uma equação que foi apresentada no livro do Koretsky, primeira edição, nas páginas 263 e 264. A equação relaciona a variação do potencial químico em função da temperatura e da pressão. Caso você ainda não tenha estudado essa equação, eu sugiro que você pause o vídeo, leia o livro e depois retorne para darmos continuidade. A equação 6.30 considera o comportamento de gás ideal para a fase vapor. O que nós vamos fazer é, com base nela, determinar como a constante de Henry varia em função de T e P. A lei de Henry ela é válida no limite da diluição infinita, para o componente I na fase líquida. Ou seja, a lei de Henry ela só pode ser utilizada para solutos, como é o caso de gases em líquidos. Você viu no primeiro exemplo que a quantidade de oxigênio presente na fase líquida era muito ínfima, da ordem de 10 a menos 6 em fração molar. Por isso, neste limite, nós podemos analisar a derivada do potencial químico da seguinte maneira. Então, o potencial químico, como escrito na equação de Lewis, vai ser potencial químico derivado em relação a x de I, mantendo-se temperatura e pressão constantes, é igual a RT, derivada do Ln da fugacidade, em função de x de I a T e P. Considerando que a fugacidade ela é ideal nesse caso, a gente pode reescrever essa derivada como sendo RT ln de x de I em função de x de I e a derivada do ln da constante de Henry em função de x de I, mantendo-se temperatura e pressão constantes. Mas veja, o que nós observamos das tabelas é que a constante de Henry não depende da composição. Por isso, essa derivada de ln de H em função de x de I, ela vai ser nula, pois não há relação com x de I. E a derivada de ln de x de I em função de x de I é 1 sobre x de I. Então, a gente tem que a derivada do potencial químico de I na fase líquida em função de x de I, mantendo-se T e P constantes, vai ser igual a RT dividido por x de I. O que nós vamos fazer é pegar este resultado e colocarmos aqui. Perceba que nós temos temperatura no numerador e a temperatura no denominador. Por isso, nós vamos poder cancelá-las. Reescrevendo a equação 6.30, nós temos. Então, você pode verificar a equação de número 7. Aqui ela já está reescrita como sendo R dln de x de I. É só usar a propriedade da derivada. E agora o que nós vamos fazer é agrupar os mesmos termos. Então, perceba que a gente tem um termo em função de dt do lado esquerdo e um termo em função do dt do lado direito. Nós vamos também passar este termo para o lado esquerdo da equação e trazermos esses dois termos para o lado direito. Desta maneira, temos a equação de número 8. Multiplicando toda essa equação por menos 1, nós temos agora a equação de número 9. E a partir daqui, você já começa a observar algumas relações importantes da equação de número 9. Vamos agrupar os dois termos que estão relacionados com o dt
para ver a variação em função da temperatura e vamos também agrupar o conjunto que está do lado direito da equação. Desta maneira, nós temos a equação de número 10. Veja, H de I na fase vapor, ele está aqui, menos o H de I parcial molar, a infinita diluição, que está aqui, dividido por RT². O termo que cria a dependência com a pressão foi colocado aqui, e os termos que estavam do lado direito da equação de dln de x foram reagrupados de maneira a escrever dln de y de i vezes p dividido por x de i. Neste momento, você consegue identificar esta relação que está dentro do ln? Se você estava atento à nossa aula, você pode ver que essa relação corresponde ao critério de isofugacidade e pode ser trocado pela constante de Henry. Dessa maneira, a equação de número 10 mostra a dependência da constante de Henry em função da temperatura e da pressão. O que nós vamos fazer agora é analisar isoladamente cada um desses efeitos. Primeiramente, vamos derivar em relação à pressão, mantendo-se a temperatura constante. Quando a temperatura é mantida constante na equação de número 10, este termo é igual a zero. Então, a equação pode ser reescrita da seguinte maneira: dln de H de I dP, mantendo-se a temperatura constante, é igual ao V de I parcial molar à infinita diluição, dividido por RT. Veja que a equação de número 11 é uma equação diferencial. Então, para resolvê-la, nós precisamos separar as variáveis e fazer a integração. No momento da integral, nós podemos utilizar um valor conhecido da constante de Henry. E nesse caso, nós vamos contabilizar os valores que são apresentados nas tabelas. Ou seja, a constante de Henry para uma temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 1 bar, como nós vimos na primeira parte dessa aula. Resolvendo a integral, nós temos a equação de número 12. E a equação de número 12 vai nos contar qual é o valor da constante de Henry a qualquer pressão usando a seguinte relação matemática. Nós vamos usar o valor da constante de Henry tabelada na condição de 1 bar vezes o ESP da integral de V de I parcial molar à infinita diluição dividido por RT dP, fazendo a integral de 1 bar até a pressão especificada. Então, essa equação é uma das equações que você pode transferir para o seu formulário, pois ela mostra qual é a relação e a dependência da constante de Henry com a pressão. Agora, fazendo análise em relação à temperatura e mantendo-se a pressão constante, da equação de número 10, se o dP for constante, dP vale zero, então nós eliminamos esse termo, e a dependência de H com a temperatura é dln de H dt, a pressão constante, vai ser a entalpia de I na fase vapor, menos a entalpia de I parcial molar à infinita diluição, dividido por RT². Essa é outra equação que você pode transferir para o seu formulário. E como vamos fazer os cálculos de solubilidade de gases em líquidos a altas pressões? Veja que muitos exemplos industriais envolvem variação de pressão, atingindo às vezes condições muito altas. Para misturas em que as fases vapor e líquida são não ideais, nós podemos utilizar as seguintes equações. Então veja, aqui nós temos a equação de número 14, que é o equilíbrio líquido-vapor para a forma mais rigorosa do cálculo, quando o vapor não é ideal e quando o líquido também não é ideal. E se nós considerarmos uma espécie A, ou seja, o gás a ser dissolvido, nós podemos reescrever a equação da seguinte maneira. Nós vamos ter, do lado do vapor, a fração de A no vapor, vezes o coeficiente de fugacidade de A na fase vapor, vezes a pressão, é igual ao x de A, fração de A na fase líquida,
gama de ar na base de Henry, constante de Henry na condição de 1 bar, vezes a correção para pressões elevadas. Nesse caso, o exponencial da integral em função de pressão. Se nós estivermos analisando o solvente, ou seja, a espécie B, o líquido no qual o gás vai ser dissolvido, nós teremos a seguinte equação: y de B, coeficiente de fugacidade de B na mistura vapor vezes a pressão, igual a x de B vezes o gama de B, nesse caso na base de Lewis-Randall, vezes o coeficiente de fugacidade de B na condição de saturação, vezes a pressão de saturação de B, vezes o fator de Poynting. Neste segundo exercício de aplicação, nós vamos determinar a solubilidade do gás nitrogênio em água a 25 graus Celsius e 300 bar. Você pode perceber que essa condição não equivale aos dados apresentados na tabela ao longo da aula, uma vez que aqueles dados estão a 25 graus Celsius e 1 bar. Portanto, nós precisaremos corrigir o valor da constante de Henry para essa pressão. Com isso, um dado adicional é apresentado. Nós temos o volume parcial molar do gás nitrogênio a infinita diluição, equivalente a 3,3 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por mol. Então, nós já estamos aqui na folha de resolução deste exercício e eu já deixei explícito o objetivo do problema, que é calcular a solubilidade de N2 em água. Lembrando que esse sistema está a 25 graus Celsius e 300 bar. Então, inicialmente, nós temos que considerar a presença de um equilíbrio líquido-vapor, onde nós temos o gás nitrogênio dissolvido em água. E como nós não temos nenhuma informação sobre a fase vapor, nós podemos considerar que a fase vapor é constituída apenas de N2. Considerando o critério de isofugacidade, ou seja, como nós temos estabelecido um equilíbrio líquido-vapor, a fugacidade do gás nitrogênio na fase vapor deve ser igual à fugacidade do gás nitrogênio na fase líquida. Como nós estamos com um sistema a alta pressão, vamos considerar que a fase vapor não é mais ideal. Ou seja, nós temos o y de N2, a fração de N2 na fase vapor, coeficiente de fugacidade do N2 na fase vapor, vezes a pressão total do sistema, deve ser igual à fração do N2 na fase líquida, vezes a constante de Henry do N2. Ou seja, nós estamos considerando aqui a fase líquida como ideal e a referência como de Henry. Pois como a quantidade de N2 presente na fase líquida é muito pequena, essa solução permanece com uma característica de solução ideal. Como a 25 graus Celsius a pressão de vapor da água é pequena e o enunciado não nos diz nada a respeito da composição da fase vapor, nós podemos assumir que a fração de N2 na fase vapor é próxima de 1. Da aula de número 21, nós vimos como corrigir a constante de Henry em função da pressão. Então, a equação apresentada naquela aula é a constante de Henry do N2 a qualquer pressão é igual à constante de Henry na condição de 1 bar vezes o exponencial da integral que vai de 1 bar até a pressão P do volume parcial molar do N2 à infinita diluição dividido por RT, e essa é uma integral de pressão. Como o valor dado para esta propriedade no enunciado é independente da pressão, então nós podemos reescrever a equação da seguinte maneira. Então, dentro do exponencial, nós teremos agora somente uma integral de pressão e resolvendo a equação fica assim. Então, a integral fica como P menos 1 e aí nós temos a seguinte relação para utilizar. Então, essa constante que nós temos de Henry a 1 bar para o gás nitrogênio a 25 graus Celsius, ela está aqui na tabela e equivale a 87.365 bar. Então, substituindo os valores na equação, nós temos 87.325 bar vezes o exponencial de 3,3 vezes 10 a menos 5 metro cúbico por mol, vezes a pressão
que é 300, pressão do sistema, menos 1 bar, dividido por 8,314 Joule por mol Kelvin, vezes 298 Kelvin. Como você pode notar na equação, nós não temos uma consistência dimensional. Por isso, é importante que nós façamos a conversão de bar para Pascal. Dessa maneira, colocando o fator de 10 a quinta Joule por metro cúbico, nós temos a consistência dimensional e nós podemos fazer o resultado. Com isso, a constante de Henry do N2 na condição de 300 bar equivale a 130.106 bar. Perceba que essa constante de Henry teve um aumento de aproximadamente 50% em relação ao aumento da pressão. Se nós retornarmos ao critério de isofugacidade, veja que nós já sabemos qual é a fração do N2 na fase vapor. Nós temos também a pressão do sistema. A fração do N2 na fase líquida é a nossa incógnita. E agora nós já sabemos qual é o valor da constante de Henry para a condição de 300 bar. Nós precisamos ainda identificar qual é o valor do coeficiente de fugacidade do N2 na fase vapor. Veja que o cálculo desta variável vai envolver conhecimentos prévios do curso de Termodinâmica 2. Você poderá executar este cálculo usando as correlações generalizadas, o software ThermoSolver, apresentado no livro do professor Koretsky, ou mesmo utilizar uma equação de estado, por exemplo, Penn-Robinson, usando o software XSIOS. Para fixar a utilização do XSIOS, nós vamos utilizar a terceira opção. Então, aqui na planilha do XSIOS, veja que nós montamos uma planilha usando agora a equação de Penn-Robinson. Por isso, nós vamos precisar do valor do R. Nesse caso, eu vou utilizar 83,14 bar centímetro cúbico mol Kelvin, por causa dos valores das constantes do N2 que eu encontrei em temperatura crítica em Kelvin, pressão crítica em bar, o fator ômega e o KIJ. Esses parâmetros que estão aqui dessa tabela podem ser encontrados em qualquer livro didático de termodinâmica. E no caso para o N2, nós temos 126,2 Kelvin, 33,8 bar, 0,039 como fator ômega e o KIJ pode ser mantido como zero. Neste exercício, o nitrogênio está a 298 Kelvin e pressão de 300 bar. Nós vamos assumir que a fase vapor ela é composta apenas de nitrogênio, por isso a fração molar dele é igual a 1. Para calcularmos o coeficiente de fugacidade do nitrogênio na fase vapor, lembre-se que nós precisamos chamar a equação de Penn-Robinson que está no pacote do XSIOS. Lembre-se também que a resposta que o XSIOS fornece é o ln desse coeficiente de fugacidade. Por isso, nós fazemos o igual nessa célula e chamamos Penn-Robinson, no caso PR, ln φ V, que é da fase vapor. Então, ln do coeficiente de fugacidade, o φ da fase vapor. Você abre e fecha parênteses e pode clicar no f de x. Nessa tela, você terá a inserção dos argumentos para fazer esse cálculo. Nós precisamos do valor do R, nós precisamos da temperatura em que o N2 está, da pressão do sistema, da composição. Observe que apesar de nós termos X cells, nós temos que colocar a fração do nitrogênio na fase vapor. E observe que essa fração está escondida já pela equação que nós estamos digitando. Então, você pode clicar na célula de baixo e com a seta do teclado, movê-la para cima. E por fim, os parâmetros da equação de Penn-Robinson, que são esses valores numéricos. Pressionando o Enter, nós temos como resposta menos 3,23 vezes 10 a menos 3. Para obtermos o valor do coeficiente de fugacidade,
basta calcularmos o ESP deste valor. Como você pode ver, o valor do coeficiente de fugacidade do N2 nessa condição é muito próximo de 1, apesar do N2 estar em uma pressão elevada. Retornando à folha de resolução deste exercício e usando o critério de isofugacidade, nós temos, substituindo os valores, nós temos a fração como sendo 1, o coeficiente de fugacidade 0,997, a pressão do sistema 300 bar e a constante de Henry para a condição de 300 bar 130.106 bar. Fazendo essa conta, nós temos que a fração de N2 na fase líquida, nessas condições de alta pressão e temperatura, equivale a 0,00229. E com isso, nós chegamos ao final do exercício que nos mostrou como fazer o cálculo da solubilidade de um gás em um líquido em condições adversas de pressão. Para esse exercício, nós tivemos que corrigir a constante de Henry de 1 bar para 300 bar e você pode repetir este procedimento para qualquer outro exercício que tenha variação da pressão.